Narrativas Compartilhadas tem o prazer de falar hoje com Fernanda Maia, diretora musical, dramaturga, atriz e musicista sorocabana. Ela tem uma carreira muito bonita e ela é fundadora com Zé Henrique de Paula, que é seu amigo, nosso amigo e conterrâneo também, do Núcleo Experimental de Teatro em São Paulo. E é uma parceria com Zé Henrique e outras pessoas também envolvidas. E lá dentro também ela criou o Teatro do Bardo, que é a característica daí do teatro infantil, né? A Fernanda tem uma história muito bonita e nós queremos ouvi-la. Fernanda, é um prazer enorme estar aqui hoje, invadindo o seu espaço, esse espaço tão delicioso. É nosso. Tão característico seu. E eu acho assim que é uma coisa muito gostosa, né? Chegar aqui também, invadir esse espaço. Fazia tempo que estava querendo vir, que eu tenho visto muitas coisas suas, logicamente acompanhado muita coisa, mas nem tudo pude ver, né? Por causa do trabalho, do dia a dia. Sempre aparecendo de surpresa, né? De surpresa. Ah, Roberto está aí. Preocupada com a minha vinda e quer atender melhor. Eu sei que você trabalha muito, então não é por aí, né? Então, mas nesse momento eu estou muito feliz de estar aqui com você. E é isso, nós queremos que você fale para as narrativas compartilhadas, um pouco da sua experiência de vida, tanto a escolar, né? Então vindo lá desde quando você nasce, onde você nasceu, onde você viveu. Eu conheço muito disso, mas agora faz de conta que eu não conheço mais nada, você vai contar por narrativas. Então contar desde aquele período, a sua passagem pela escola, aí o seu contexto, né, do momento em como você começa a entrar na música, na literatura, no teatro e até o momento atual, quando você está aqui em São Paulo, fazendo tanta coisa significativa, alterando muito do que está estabelecido e fazendo aquilo que você gosta de fazer, que é fazer teatro. Então, Fernanda, a palavra é sua. Eu só estarei aqui como um provocador em alguns momentos, mas o espaço é seu, tá? O momento é seu, então fique muito à vontade. Tá. Bom, primeiro, obrigada pelo convite para participar. É uma alegria e uma honra participar das narrativas compartilhadas. É sempre um momento muito precioso quando a gente é convidado a falar, porque na medida em que a gente fala, a gente também elabora a própria trajetória. Coisas que a gente nem percebia ou se dava conta, a gente acaba por perceber quando a gente elabora pela fala para contar para alguém, né? É quase terapêutico. Então, o seu processo, o seu projeto, né? E faz com que a gente revisite sempre, né? Um caminho com novos olhares, né? Porque a gente naturalmente não é o mesmo, e quando a gente olha por esse caminho, o olhar muda também. Bom, eu nasci em Sorocaba, no dia 23 de janeiro de 1967, no meio da ditadura militar, né? E nasci numa família de classe média muito classe média mesmo, né? Minha mãe professora, meu pai comerciário. Meu pai trabalhava lá na torrefação de Café São Paulo. Ele veio do Nordeste, naquelas ondas de imigração do Nordeste. Meu pai paraibano, nasceu numa cidadezinha chamada Princesa Isabel, e minha mãe sorocabana, né? Sou mais velha de 3 filhos, e minha mãe como professora, como pedagoga, ela tinha assim uma ideia, um conceito muito interessante, que para mim foi muito bom, para os meus irmãos também. Ela dizia, acho que como professora da História da Educação, ainda muito pensando nos moldes gregos e, né, de educação, tal, ela dizia que música faz parte da educação do ser humano. Então, lá na minha casa, ela dizia pra gente, música, aqui dentro de casa, se estuda música como se estuda português, como se estuda matemática, do mesmo jeito, né? E a gente era criança, tinha essa coisa de, não quero brincar, né?
E ela dizia, não, você vai para a escola, você faz a sua lição da escola, você também tem o seu momento de estudar música. E ela dizia, se vocês não gostarem de estudar, vocês têm uma hora em que vocês vão poder parar. Então ela fixou lá para ela uma data, né, em que se a gente não gostasse, a gente podia parar, que era com 13 anos. Por quê? Porque ela dizia que aí uma boa parte do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento de neurônios, desenvolvimento neuronal mesmo, né, ele já estava bem encaminhado. Então eu entrei na pré-escola, numa escolinha lá de Sorocaba chamada Peter Pan. Eu entrei com 4 anos. Naquela época ainda tinha, acho que era pré-1, primeira fase, segunda fase e pré-escolar, né? O que as pessoas chamavam de pré-primário, né? Então eu entrei nesse Jardim 1, né? Não sei como é que se... E eu me lembro que era uma escola, eu acho que ela era ali na Moreira César, era uma escola antiga, já não existe mais. Eu me lembro do dia que eu entrei na escola, eu lembro do dia que eu entrei, que eu fui, que eu me encantei pelo parquinho, claro, entrei, já fui brincar, já achei bacana, né? E nesse primeiro momento fui para a escola e eu acho que a diretora percebeu que eu podia, como minha mãe era professora, ela sempre estimulou muita gente, né? E ela percebeu que eu podia me adiantar, né? Então ela falou, olha, acho que ela consegue ir para... Você não quer colocá-la no Jardim 2? E minha mãe colocou no Jardim 2. Acho que para mim aquilo foi muito estranho, porque eu já gostava da professora, eu já gostava dos colegas, de repente me colocaram em outra classe. Eu me lembro muito desse dia que eu passei para outra classe, eu falava, o que eu estou fazendo aqui? E me lembrava da outra professora que estava lá no pátio, brincando com os coleguinhas, né? Depois disso, depois dessa pré-escola, lá no Peter Pan, minha mãe dava aula no Getúlio Vargas. Eu fiz a pré-escola lá no Getúlio Vargas e o primeiro ano também. Depois, minha mãe era professora do Getúlio e depois ela foi, ela tinha que escolher, ela passou no concurso para professora do Estado e foi dar aula no Estadão, que era do lado do Getúlio, Júlio Prestes de Albuquerque. E aí, por questões práticas, por questões operacionais, né, de levar, o horário da escola era diferente e tal, ela resolveu me passar para o Estadão. Então, a partir da segunda série até o final de magistério, tudo eu estudei no Júlio Prestes de Albuquerque, no popular Estadão. Sim, né? Porque tanto a escola municipal quanto a rede pública estadual eram as melhores, né, do que as particulares. Eram. Sua mãe saiu de Getúlio, daí deixou. Minha mãe começou, minha mãe deu aula no Getúlio muito tempo, porque ela ganhou uma cadeira prêmio. Na época que ela fez magistério, tinha uma coisa que se chamava cadeira prêmio, que é o primeiro aluno da classe ganhava uma efetivação, né? Ganhava um cargo na rede pública como professora. E ela ganhou, né? E ela dizia que ela ganhou porque ela precisava. A mãe dela era viúva, o pai dela morreu quando ela era adolescente, né? Minha avó era viúva, criando 4 filhos, né? Então eles tiveram um momento ali muito difícil e minha mãe dizia, eu precisava ganhar aquele cargo. Então ela lutou muito, ela fazia o normal e o científico, né? E você já notou que eu estou falando muito dela, não só porque essa é uma iniciativa da Uniso, minha mãe deu aula na Uniso, foi uma das fundadoras do Colégio Dom Aguirre, mas eu acho que foi uma pessoa que determinou muito essa formação. Ela teve de muita gente. Porque eu estou aqui hoje muito por causa dessa mãe, porque foi ela que, né, o professor Aldo, eu liguei para o professor Aldo dizendo que eu queria dar aula na Uniso e no Colégio Dom Aguirre, então primeiro liguei para a dona Tita, porque é ela que vai dizer para você quando você pode vir para o Colégio Dom Aguirre e a partir disso para a faculdade. Aí eu liguei para ela, ela falou assim, venha já.
E eu fui na hora, e ela já me contratou na hora. Pois é. Por causa disso que eu fiquei. Ela tinha faro para bons professores. 33 anos na Unixo, por causa dela e do Aldo. Ela tinha um faro para... Então, e aí eu fui pro Estadão, era realmente era meio de ditadura militar, né? Um processo em que a gente sabe que a partir daí a gente tinha uma educação pública muito boa e a partir daí começou um processo da educação pública ser sucateada, né? Eu fiquei lá no Estadão até antes de ir para a faculdade, né? E aí fiz o que chamava primário lá, né? E depois fui para o ginásio, e quando fiz o primeiro colegial, e quando fui para o colegial, também por uma orientação da minha mãe e tal, ela falou assim, olha, eu nunca gostei muito de exatas, acho que eu não tinha muita maturidade para entender as exatas, eu acho que desde pequena eu aprendi a ler sozinha, cedo, e... sei lá, eu não sei, não tinha muitos amiguinhos, né? Tinha uma coisa assim de menina não pode brincar na rua, não tinha, né? E onde eu morava não tinha tanta criança, assim, então eu comecei a minha brincadeira era ler, comecei a ler muito cedo e comecei a ser uma leitora voraz muito cedo, né? Então, ela percebeu, né, essa questão com as artes, né? Comecei a estudar piano lá em Sorocaba com professores particulares com 7 anos, né? E aí naquela data em que estava estipulado que a gente poderia parar o piano, eu quis continuar, né? E aí com 13 anos eu fui estudar no Conservatório de Tatuí. E naquela época a gente podia ir para o Conservatório de Tatuí sozinho. Imagina, eu pegava ônibus lá na rodoviária, com 13 anos, meu pai me deixava na rodoviária, né? Eu comprava minha passagem e ia para o conservatório, chegava. Muitos adolescentes, até crianças faziam isso, eram outros tempos, né? A gente fazia isso muito... Os menos idade... dá uma hora, deve dar uns 80 quilômetros, talvez, não tenho ao certo. Hoje, uma criança de 13 anos, dificilmente vai fazer isso. Não vai fazer isso. Exatamente. É triste, porque a gente tinha que lidar com coisas, a gente amadurecia nessa questão de lidar com o mundo, né? E que a gente percebe que hoje as crianças amadurecem mais tarde. Elas são muito equipadas com certas questões, né? Questões mais que envolvem informação e tal, né? Tem muito equipadas e eu penso, nossa, como é que essas pessoas já... Não. Eu vim para São Paulo com 15, 16 anos sozinho de trem. E ninguém pedia documento. Nada, né? Eu não fazia nada de autorização dos pais, nem precisava. Imagina, hoje em dia, com 13 anos eu não conseguiria nem tomar um ônibus sozinha na rodoviária. Menor desacompanhado, nem... Mudaram muito. Então a gente ia para Tatuí, era um ônibus que saía sábado de manhã, né? Tinha muitos. Tatuí era uma escola maravilhosa. É outra escola que está sendo sucateada, criminosamente sucateada pelo poder público, né? Era uma escola fantástica. Eu tive aula com gente do mundo inteiro lá no Conservatório de Tatuí. Eu tive condição de tocar para Madalena Talhaferro no Conservatório de Tatuí. Eles traziam pianistas da Europa, traziam para dar aula para gente, violinistas, enfim, todos os instrumentos. Era um ensino realmente muito sólido, muito forte. Acho que muito do que eu faço hoje também está calcado nesse aprendizado do conservatório, né? Eu estudei com o Fábio Luz, que é um pianista sorocabano, também. Estudei com ele dos 12 aos 17. O Fábio Luz hoje está na Itália, né? Isso. Quando eu tinha 17, ele foi para a Itália, né?
Então foi uma formação muito... E aí eram as minhas duas escolas, o conservatório e a escola formal, né? Na escola formal, como eu tinha essa ligação mais com a área de humanas e com a área de artes, havia algumas coisas que me chamavam muito mais atenção. Então, por exemplo, eu não vou esquecer nunca, não esqueço nunca, né, do coral da Dona Zilá Benevenuto, que ela fazia um trabalho de iniciação musical com as crianças do primário do Estadão, né? Ela dava aula de flauta, ela dava aula de coral, a gente se apresentava, né? Então essa formação é uma formação muito grata. Eu lembro com muita gratidão e muita alegria, é uma recordação muito afetiva, sabe, do trabalho da Dona Zilá, né? E íamos todos cantar, íamos todos tocar flauta na hora do coral da Dona Zilá, né? E... Então, nossa, já deu 20 minutos? No coral da Dona Zilá.